Quem também está muito bem é o Bahia, né? Hoje recebeu o Vasco, quase 40 mil pessoas, fizeram uma bela festa lá na Arena Fonte Nova e o Bahia venceu mais uma, 2-1. A gente vai conversar agora com Denis Medeiros e Dani Moraes, que fizeram a transmissão desse jogo no Premier. Chega mais, Denis! Fala, Felipe Diniz, Mansu e Alex, galera ligada no Troca de Passes. Estou aqui ao lado do Dani Moraes nos comentários, porque a gente estava na transmissão de Bahia e Vasco pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. O Bahia é o melhor mandante da competição, encarando o Vasco que não tinha vencido e continua sem ganhar fora dos seus domínios. O Vasco que vinha de goleada, o Bahia também vinha de goleada, mas o que nós vimos hoje foi um Bahia avassalador já fazendo o gol logo de cara, Dani Moraes. Mas foi um jogo muito movimentado, Denis. Boa noite para todo mundo. Foi um jogo muito movimentado, de duas equipes em momentos bem diferentes. O Bahia com um futebol muito vistoso, um time muito equilibrado, que propõe muito jogo. É legal de ver esse Bahia jogar através do toque de bola. Chegou aí até o primeiro gol do Tassiano, uma jogada que iniciou lá no campo de defesa. Foram 57 segundos de posse de bola até chegar essa finalização do gol. É um time que vertical, né? É um time que se movimenta demais, tem muitas opções: Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano, Everaldo. E o Vasco brigou muito durante todo o jogo e chegou ao empate ainda no primeiro tempo, num contra-ataque, uma jogada rápida do Paulo Henrique. Ele chega, tem a primeira oportunidade, acaba desperdiçando. Ele até cai ali, a gente vê que ele fica um tempão caído. O Vasco segue com a jogada, o Verratti encontra o Adson e a passagem do Piton, que poderia ter aparecido mais no jogo, e um gol praticamente como centroavante do Paulo Henrique, o que deixa um primeiro tempo assim, um Bahia melhor, com mais posse de bola, mas equilibrado, porque o Vasco brigou muito, teve um time que marcou mais, mas a partir daí conseguiu encontrar um pouquinho o seu jogo. Acho que vem encontrando, vem jogando melhor aí nessas últimas duas partidas, e fez um primeiro tempo aí bom, O segundo tempo, aí tem ainda alguns lances do Bahia, na trave do Cauli, que a gente vê a qualidade, da troca de passes. Olha a bola que meteu o Everton Ribeiro. O Caio Alexandre começando, Everton Ribeiro, depois o Gilberto, para essa finalização do Cauli, que ela passa muito próximo. Um time muito envolvente esse do Bahia, O Vasco teve dificuldade na marcação mesmo, se propondo a marcar. E agora o lance capital do jogo, o nosso analista de arbitragem, o nosso PC, disse até que foi um lance equivocado da arbitragem, Foi. Porque, na minha visão, na nossa transmissão, a gente falou, Dani Moraes, não foi lance nem pra falta, nem pra cartão, enfim. E puxa de um lado, puxa do outro, e o árbitro induzido ali. O David já tinha um cartão amarelo no primeiro tempo. Por isso que o VAR não foi acionado, porque o David tomou o segundo cartão amarelo. O VAR não pode entrar nesse tipo de lance. A gente vê que tem uma disputa ali, tem os braços levantados, mas o movimento da cabeça do Gilberto ele é bem depois, E acaba... aí o jogo muda, Dani? Muda completamente, O Bahia passa a atacar demais, faz trocas importantes. A gente está vendo dois jogadores que participaram dessa troca, o Biel e o Estupinan, e o jogo ficou isso aí. O Bahia tentando criar, mas o Vasco com todo o seu time na defesa e conseguiu, até então, segurar um pouco essa índole do Bahia. Mais uma defesa aí do Léo Jardim. Chamar atenção pro Léo Jardim, De novo aparecendo com boas defesas. Léo Jardim bem, Paulo Henrique foi bem também pelo lado do Vasco. E aí, o Bahia chegava assim, com cruzamentos, rondando toda a área, e o Juba fez esse cruzamento para o Everaldo, que não conseguiu finalizar tão bem, e aí depois o gol do Bahia, jogada do Biel, e o Estupinan, que já tinha feito 2 gols na vitória contra o Cruzeiro, ele vem e faz mais um gol que define, aí até gol de centroavante mesmo, Tava ali meio caído. Ele teve essa outra chance aí também, Até aí... O jogo já estava mais controlado, até por ter um jogador a mais, e o Bahia ter essa posse de bola e esse time aí tão envolvente. O Vasco segue na tentativa de reconstruir, de trazer novos reforços, novo comandante, enfim. E o Bahia, impressionante, gente. Só tá perdendo no critério de saldo de gols pro time do Flamengo, mas são 6 jogos em casa e 6 triunfos do Bahia. Impressionante a campanha que faz o Bahia no Brasileirão 2024. Felipe Diniz, Mansu, Alex... Essa foi a história de Bahia 2, Vasco 1. É com vocês. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Dani Moraes, meus amigos que transmitiram essa vitória do Bahia hoje sobre o Vasco 2-1. O vermelho condicionou bastante, como os amigos disseram ali. Acho que houve um exagero na expulsão do David, Não há um braço assintoso, nada disso.
Agora, nada tira o brilho da vitória de hoje, né? E do lado do Vasco, Mansur e Alex, pelo menos o time foi mais competitivo, né? Jogando fora de casa, não foi uma presa fácil. O Vasco, dentro das suas limitações, diante de um adversário poderoso, conseguiu estar dentro do jogo o tempo todo até a expulsão, né? O Vasco estava enfrentando fora de casa um dos líderes do campeonato agora, né? Então, o jogo era um jogo difícil. Não é dizer que o Vasco encontrou caminho, que tem questões solucionadas. O Vasco está entregando muitas vezes soluções a jogadores bastante jovens. O Guilherme Estrela começou de novo, o Leandrinho entrou no decorrer do segundo tempo como uma tentativa de ajustar depois. Rayan depois, isso. O Vasco tem as suas carências e elas estão muito claras. O Rafael Paiva tentou repetir a fórmula do jogo com o São Paulo em termos de escalação, tentando ter de novo um time que conseguisse combater muito, mas ficar um pouco mais com a bola, incomodar um pouco o adversário um pouco mais do outro lado do campo, construir um pouco mais, e acho que em alguns momentos conseguiu. O início do jogo, quando o Bahia abre o placar, no lance que tem até uma infelicidade do Vasco, que tem um desvio, né, o Maicon, né? No Maicon, depois do chute do Tassiano, o Vasco depois dá a resposta na jogada do Paulo Henrique. O jogo era razoavelmente equilibrado até ali. A parte final do primeiro tempo sobra bastante o Bahia, né? Com aquele acúmulo de jogadores no meio. Em 2/3 do jogo, vamos dizer, o Bahia foi melhor na maior parte do tempo. Não tinha como não ser. A questão é que a expulsão ela acontece no momento em que o Vasco parecia ter controlado mais a situação. E a partir dali o jogo tem uma guinada muito forte. O Bahia hoje é melhor time do que o Vasco, o Bahia está mais preparado, mais sólido, com um projeto muito mais consolidado do que o Vasco. Mas alguns sinais para começar a competir o Vasco mostra. Agora, nada que dê para dizer ao torcedor do Vasco que o campeonato vai ser tranquilo. Essa sinalização a gente não tem ainda muito clara. Ainda do Bahia, duas coisas, Alex. Everton Ribeiro está ditando ritmo, né? Jogando muita bola. E outra questão, você acha que... Porque assim, pro técnico é bom quando ele coloca um jogador, o jogador arrebenta todo o jogo, como tem sido com o Biel. Ele tem sido um fator desequilibrante sempre quando ele entra durante os jogos. Ao mesmo tempo, para o jogador deve ser um pouco frustrante ele pensar, eu entro bem em todos os jogos e sempre começo no banco, nunca vai ser minha vez de jogar a maior parte do jogo, eu sempre jogo a menor parte do jogo, mas para o Rogério está funcionando e acho que ele tem até mantido isso como uma estratégia para ele pegar adversários mais cansados, com defesas menos... taticamente menos formadas ali por causa da desorganização natural que o jogo vai trazendo. Eu acho que de um tempo para cá, acho que até os próprios atletas vêm entendendo com essa sequência de jogos e tudo, que realmente ele pode ser importante jogando 30 minutos, seja de início, que todo mundo quer ser titular, né? Essa palavra fala assim, o reserva de iniciar ali, ele não deixa de ser importante, né? E o protagonismo, ele vem você entrando também depois, não quer dizer que você seja um coadjuvante ali para entrar depois e você não possa ser importante. Tenho certeza que o Biel tem a vontade de entrar de início, mas da maneira que está vindo também, cara, ele tem sido importantíssimo nessa estratégia de realmente pegar os adversários. Quem não tem dois laterais para colocar e lá, apesar que o Pumita acabou entrando também depois, mas ele é um jogador que ele traz realmente, desde o ano passado a gente falava, né? Ele traz algo que você fala, poxa vida, até a gente pensa por que não entrar. Só que aquele time que vai terminar o jogo da maneira que está, também é um outro time, uma outra formação, que esses comportamentos eles acabam mudando. Isso o Bahia ganhando ou não, e é muito bom para o treinador acabar tendo naturalmente jogador igual ele para poder falar, poxa vida, vai lá e resolve, que ele acaba trazendo esse desequilíbrio. Pro Everton, um exemplo, um meia, você falando que eu vou falar também, é gostoso você jogar num time onde você sabe que você vai receber a bola com qualidade, então eu posso me preocupar muito mais em estar bem posicionado, e ao mesmo tempo você sabe que você vai ter esse ponto futuro. Volto a falar de novo, o Corinthians não tem tido isso, né? Ele toca muito mais, os meias do Corinthians ele tem essa opção. Às vezes o Garro hoje, né, conseguindo romper mais, mas é gostoso você ter esse ponto futuro. Por isso que o Gilberto ele passa lá. Porque a hora que desenha a bola no carro e o Alexandre, ele vem e pega a bola com toda a qualidade e o momento que ele segue vivendo bom, ele vai no ponto futuro que ele vai receber. O Cauli, 2 bolas ele acaba recebendo dessa mesma forma, uma ele cava, né, uma jogada linda numa bola. Quase em sequência no primeiro tempo. Poxa vida, altíssima qualidade, todo mundo vivendo um momento bom. É isso aí, quem não está vivendo um bom momento, o Alex já estava citando aqui, é o Corinthians, né? O Corinthians hoje na Neoquímica Arena, lá em Itaquera.